Salve rapaziada, mais um vídeo aqui. E hoje a gente vai falar sobre cartas custo-benefício, tá ligado? Tipo assim, a faixa será no mínimo 118, né? Que eu quero... Tipo, hoje em dia como as cartas têm que ter playstyle, né? Então o GR mínimo para a carta é 118, tá ligado? Então eu vou considerar essas cartas. E umas cartas com valor de fragmento entre 10 mil fragmentos, né, até uns 25 mil fragmentos. Essas serão as cartas que eu vou analisar, né. Então, vamos analisando posição por posição, né. Primeiramente, goleiros, né. Chegaram algumas cartas boas para goleiros, né. Mas para mim a melhor de todas é o Courtois, sem dúvida nenhuma, sabe? Um preço bom, 18 mil fragmentos, né, mais ou menos. E com um bom playstyle, né, de obstáculo. Inclusive eu tenho essa carta, né, eu utilizo ela no meu time. E ele é um goleiro grande, né, e a gente sabe que goleiros grandes são necessários, tá ligado? Entre 1,95, né, pra mais, tá ligado? É um metagame, né? E aí, pra mim, essa carta do Courtois é a melhor, pra você que não quer gastar muito. Mas vou falar pra vocês, carta do Bono tá muito boa e carta do Kobe também tá muito boa, cara. Essa carta do Kobe tá pegando bastante, tá? Então, ficaria entre essas três cartas. Obviamente, a melhor carta do jogo é a do Van der Sar, né? Goleiro 120, mas é mais cara, né? E eu acho que entre pegar um Davi Raya, que tem 1,80 e pouco de altura, né? E pegar um Courtois, eu prefiro pegar um Courtois, né? Embora a carta do Raya seja Embora a carta do Raya seja 119, né? Enfim. Agora vamos para zagueiros, né? Cara, zagueiro chegou bastante também, né? Carta do Ferdinand, carta do Puyol e do Beckenbauer, né? Recentemente. Mas pra mim, a melhor carta do jogo em questão de custo-benefício é a do Gvardiol, tá? Tá com uma ótima dedicação. Assim, ela sobe um pouco, né? Devido ao playstyle que é dessa antecipar, né? E também pelo alta, né? E aí talvez isso quebre um pouco, precisa de a dupla dele talvez tenha que ser mais, tipo, tem que conter mais, né? Esse avanço. Mas é uma carta muito boa, tá? Tá com uma velo muito boa, tudo muito bom. Passe, defesa, físico, uma ótima carta e um preço muito bom, né? 16 mil fragmentos, tá ligado? Então, assim, cartas que eu analisaria em pegar aqui, né? A do Gvardiol, a do Pacho e a carta do King, tá ligado? Inclusive a carta do King tem esse playstyle de força, né? Que é um intimidador, que é um bom playstyle para zagueiro. E tem um média para ataque, tá ligado? Então isso faz com que ele segure mais, né? Então uma dupla com King e Gvardiol seria uma boa estratégia, tá ligado? Então é isso. Na lateral esquerda temos algumas opções, né? Por enquanto o lateral em questão de playstyle tá um pouco escasso, né, no jogo, ambas as laterais. Mas aqui eu buscaria o Nuno Mendes ainda da Champions League, tá? Vou falar pra vocês. Porque eu gosto bastante, acho que esse playstyle combina bastante de aceleração. Ele ajuda muito no ataque e na defesa também, né? Então, assim, para um lateral mais ofensivo, eu iria de Nuno Mendes. Para alguém que contenha mais, talvez eu iria de Cucurella, tá ligado? Também é uma boa carta, tá com um valor bem próximo ali, né? Então, aqui para lateral esquerda. Se você quer gastar um pouco menos, carta do Calafiori, né? Você fica ali entre Calafiori e O'Reilly, né? Acho que talvez o O'Reilly, por ser uma carta 119, ajude mais ali no GR, né? Tem um playstyle dourado e tal. Então, e o valor tá bem próximo, né? Então, talvez eu iria de O'Reilly, mas eu particularmente economizaria mais para pegar um Marco Cucurella, até o Douglas Santos, tá? O Douglas Santos não é uma carta ruim, mas para mim a melhor é a do Nuno Mendes, né?
Então, mas como eu falei que eu não ia considerar, né? E eu ia considerar só até 25 mil fragmentos, né? Eu vou abrir uma... Como é que fala? Uma aproximaçãozinha, tá ligado? Eu iria de Marco Aurélio aqui, por ser mais próximo de 25 mil fragmentos, né? Enfim. Agora de lateral direita, tá mais escasso ainda, né? Tá complicado aqui, de verdade. Basicamente, não tem muitas opções, né? Temos essas aqui, eu tô considerando com playstyle apenas, né? Aqui, as opções é Dumfries, né? Uma boa carta, tá? Uma ótima carta, corre bastante. E Marco Llorente. Aqui, eu iria de Dumfries, porque eu acho que ele tem mais intensidade de jogo, né? Mas esse aqui é pra mim, né? Mas o Marco Llorente não fica pra trás, não, tá? Marco Llorente e Dumfries, nessas duas opções aqui. O Laimer também não é loucura pegar ele, tá? Tipo, não é uma carta excelente, mas é uma carta ok. Mas como tá, pô, tipo assim, diferença muito pouca de fragmento, né? Vai no Dumfries, tá ligado? E ainda, ou menos, né? Vai no Marco Llorente, que é mais barata e é uma carta melhor, né? Então aqui, eu ficaria no Dumfries, tá? Porque eu gosto desse playstyle de intimidação, tá ligado? Então, nesse aqui eu vou de Dumfries. Para MC, temos várias opções aqui também, né? A minha carta favorita, basicamente, é a do Marco Valverde, do Frederico Valverde, né? É uma carta que eu vou em busca, inclusive. Mas, como não está dentro do combinado, né? Tá com 30 mil fragmentos, que ela tá valendo. Então aqui eu iria de Pedri, tá? Eu gosto muito desse playstyle de tic-tac, tá? Você tem que saber jogar com ele, né? Mas eu gosto, tipo assim, eu não sabia direito como é que funcionava, né? Mas depois que eu fui entendendo ali, eu gostei bastante. Carta do João Neves também, gostei bastante, tá? E é uma carta bem barata, né? E temos outras opções aqui, né? Szoboszlai, que eu particularmente não gosto muito no jogo, né? Mas é uma opção, tipo, não é uma carta horrorosa, tá ligado? E é isso. Tipo assim, eu ficaria aqui como MC, ficaria com a carta do Pedri, tá? Visando um MC ofensivo, mas que não, tipo, atrapalhasse tanto na defesa, né? E eu acho que o Pedri é uma boa carta para isso. Como EMI, aqui não tem discussão. Aqui é muito simples. Del Piero. Essa carta do Del Piero é um excelente custo-benefício, tá? Além de fazer atacante também, né? 5/5 de perna boa, vários atributos, tá ligado? É um bom playstyle, entendeu? Então assim, não tem nem conversa que eu vou ser rápido e conciso. Aqui é Del Piero, sem pensar duas vezes. Como PD, temos algumas opções também, né? Aqui, cara, aqui, tipo, fica bem aberto, tá? Vou falar pra vocês que eu ainda não decidi exatamente, tá? Mas aqui eu ficaria preso ao Cherki, que tá muito boa, tá? Esse ilusionista no Cherki, mano, tá difícil de parar, tá? Tá difícil de parar. O problema é que esse média pega um pouco, talvez, né? Mas eu acho que não atrapalha tanto no jogo, não. Vou falar pra vocês, tá? 5/5 de perna, 5 de fintas, tá? Excelente. Além de fazer MD e MI, né? Então aqui eu ficaria Então aqui seria ou o Cherki ou a carta do Semênio, tá? Que tá muito boa também. Passei alguns sufocos já com esse Semênio aqui, né? E além de fazer as duas pontas e o MD, né? Tem essa vantagem, né? Do Cherki, do Semênio, perdão, que ele pode atuar nas duas pontas, né? Mas ali, se você quer mais variações entre o meio campo, aí você escolhe o Cherki, né? Se você quer mais... Como é que fala?
Cara, eu perdi a palavra agora. Quando... Versatilidade, né? Aí, nas pontas, aí você escolhe o Semenyo, que tá também muito bom com esse playstyle de rápido, né? Tá acelerando bastante, tá complexo, mano. O jogo de playstyle tá uma brincadeira, falo pra vocês. E é isso, cara. Tipo, pensando acho que não tem nenhum 118 tão interessante assim, sabe? Tem alguns OKs, né? Mas eu economizaria pra pegar um desses dois, né? Pensando em atacante, aqui a gente tem 300 cartas, tá ligado? E assim, falar pra vocês que eu não tenho a decisão aqui ainda. Aqui a gente tem muita carta, mano, nessa posição, né? Veio muito atacante. E aí, velho, falar pra vocês, né? Eu tenho o Endrick, que é uma carta de 16 mil fragmentos, entre os 118, né? Eu diria que a carta mais interessante é a do Endrick e a do Dembélé. Eu acho que elas vão pau a pau, tem propostas diferentes, né? O Dembélé ele tem algo mais de drible e tal, mas o chute do Endrick parece até que ele tem um playstyle de chute de fora, tá ligado? Eu faço bastante gol com ele de fora, com aquele super chute, né? Então assim, tá muito boa essa carta, falo pra vocês. Então aqui, entre 118, se você quer um 118 atacante, pega o Dembélé ou pega o Endrick, né? Um desses dois, dependendo dessas características que eu falei. Se você quer um 119, aí aqui já abre um leque maior, né? Mas considerando a faixa de 10 mil fragmentos até 25 mil fragmentos, cara, que seria essa carta do Alan Shearer, né? Tipo, tem esse playstyle de finalização clínica, tá ligado? Que é um bom playstyle, tem um ritmo muito bom, vários atributos especiais e uma, como é que fala? Dedicação ao jogo boa, né? Boa. Fôlego ok, né? Fintas 4, podia ser 5 não, né? Mas tipo assim, 4 para um atacante dá pra jogar muito bem, né? Então é isso, rapaziada. Se você quer um 120, um 119, perdão, eu iria de Alan Shearer, né? Considerando essa faixa de fragmentos que eu estabeleci, né? E se você quer um 118, que seria algo bem mais barato, né? Você economizaria ali 4 mil fragmentos, pegando o Endrick, né? Aproximadamente. E uns 2 mil fragmentos pegando o Dembélé, né? Então seriam essas 3 cartas aí que eu ficaria basicamente em dúvida, né? Cartas PE. Temos algumas cartas interessantes, né? Mas a grande maioria não é tão boa, né? E aqui também limita bastante o poder de escolha que eu estabeleci, né? Entre até 25 mil fragmentos, tá ligado? Então, aqui fica difícil, rapaziada. Entendeu? Edmilson não dá, né? Essa carta do Perisic, tipo assim, não é uma carta horrorosa, né? Mas, né? Se você quer jogar de uma forma mais, tipo, chegar mais longe, né? Não é uma carta que vale a pena. Rapaziada, pensando num custo-benefício, tá ligado? Aqui eu iria de Marmouche, tá? Um bom ritmo, um bom playstyle, uma boa dedicação ao jogo, tá ligado? Esse Diomandé, eu fiquei um pouco chateado porque eles colocaram 3 de fintas, né? E aí você jogar com um atacante de 3 de finta e 3 de perna ruim é muito complicado, né? Tipo, dá pra jogar, né? Mas, tá ligado? Tem cartas melhores, né? Então, aqui eu iria de Marmouche, considerando 25 até 25 mil fragmentos, né? Mas se desse pra esticar um pouquinho, eu pegaria o Luiz Dias, né? Achei essa carta do Luiz Dias muito boa, inclusive. Colocaria no meu time, né?
Esse playstyle de ilusionista é muito maneiro, mas eu acho que ele funciona melhor com cartas com 5 de fintas, né? Enfim, vale a pena também, né? Mas aqui eu iria de Marmouche, considerando o custo do custo-benefício, né? Fiquei muito chateado, inclusive, porque eu tentei pegar o Ronaldinho e eu tinha economizado bastante, né? Bastante joias e tal. E aí não rolou, não. Mas é isso, rapaziada. O jogo é assim, tá ligado? Tô indo em busca ainda de um PE, né? Eu acho que a carta do Vini Júnior chega semana que vem, então vamos indo aí. Acho que aqui finalizou, né? Temos quase todos as posições. Aliás, não, né? Faltou volante, né? Embora seja mais específico, né? Mas aqui, rapaziada, aqui eu iria de... Tem boas cartas de volante, tá? Vou falar pra vocês. Aqui provavelmente eu joguei bastante com a carta do Casemiro, né? Contra. E é uma carta que me deu um certo trabalho, tá? Mas eu achei poucas, tipo, 2 de fintas é muito esculacho, né? Embora seja um volante, né? Mas às vezes você sobe e tal, né? Com a carta e, tipo, sei lá, né? Eu não pegaria a carta do Casemiro. Carta do Caicedo tá interessante. Mas aqui não tem outro segredo. Carta do Rice, tá ligado? Eu gosto bastante desse playstyle de passe forte, tá? Tipo, se você souber usar ele funciona... Cara, ele é uma... Tipo, mão na roda, assim, de verdade. Muito bom playstyle, tá? Tem uma ótima dedicação ao jogo, tá ligado? E tem um bom custo também, né? 5 de fôlego, perfeito, né? Enfim. Então, aqui, sem mistério, rapaziada. Aqui é Rice ou o Marquês, né? Tipo, Marquês também é uma carta interessante, mas eu ainda iria de Rice. Eu acho que o Marquês ele tem uma característica mais de caçar jogo, né? Tipo, de marcação, mas não é muito meu estilo, né? Então, varia aí do que você quer. O Kimmich também não é, tipo assim, loucura, né? Não é loucura pegar, não, mas eu ainda prefiro a carta do Rice, né? Da Champions League, e tá com um valor muito bom. Enfim. É isso, rapaziada. Acho que eu analisei todas as posições, né? Não ficou faltando nenhuma. Tipo, eu não vou analisar MD e tal, porque são posições meio que... Como é que eu posso dizer? Secundárias, assim, né? Porque tem bastante carta que faz 2 posições e aí não tem muita necessidade, né? Mas é isso. Aqui finalizei. Se inscreve, dá um like aí só pra poder ajudar, tá ligado? E é isso. Tamo junto. Falou.